agradecendo por mais essa oportunidade e rogando que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Agora, vamos ao Evangelho da Noite com nosso companheiro Francisco. Boa noite, meus amigos, amigas. Que a luz de Jesus nos envolva nessa reunião. Eu deixei aqui, não foi despropositadamente, duas obras da doutrina espírita de um grau de profundidade, de grande relevância. São obras de grande destaque, aqueles que estudam, que se aprofundam na doutrina espírita. Uma é de Emmanuel, o principal mentor espiritual de Chico Xavier. E a outra, Leon Denis. Leon Denis era francês, contemporâneo de Allan Kardec, estudioso, tem algumas obras de grande destaque, de grande relevância. É conhecido também como poeta dos espíritas, haja vista a forma suave, doce, na qual ele expõe seus pensamentos, expõe suas ideias, e estão aqui. Diante disso, tendo em vista que o tempo não permite que nós nos aprofundemos nestas duas obras, de uma forma breve, tentaremos pensar alguns entendimentos sobre ambas. Começamos pelo livro, pela obra Pão Nosso de Emmanuel, através do capítulo 20, que tem como capítulo a marcha. Segundo Lucas, no capítulo 13, versículo 33, disse Jesus: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Disse Jesus. Explica Emmanuel, nessa obra, que importa seguir sempre, em busca da nossa melhora, da nossa edificação espiritual definitiva. Assim, se faz imperioso, se faz crucial, se faz muito importante caminhar vencendo os obstáculos, sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. E o que seriam essas sombras? Seriam nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças diante da vida, diante do futuro, pós-morte, ou aqui mesmo enquanto encarnados. Essas são sombras. E a doutrina espírita nos traz uma obra vasta, se apoiando nos ensinamentos dos espíritos e, acima de tudo, da codificação kardeciana segundo o Evangelho, da mensagem do nosso mestre maior, Jesus. Então, que nós possamos, através dessas obras, romper as sombras da ignorância, do medo, que muitas vezes nos atrasam na evolução que todos nós estamos fadados a conquistar. No meio esportivo, principalmente os homens mais afeitos, no futebol, por exemplo, se diz que uma equipe caiu para a segunda divisão, ou para a terceira, para a quarta, ou seja, rebaixou. Ele estava numa série, estava num patamar, ele não conseguiu a pontuação. No final do campeonato, como pena, ele é rebaixado. Aí no outro ano, na outra temporada, ele vai ter que conquistar os seus pontos, a fim de reconquistar a colocação na qual ele se encontrava.
Mas aí vem uma indagação. Nós, enquanto espíritos, nós podemos ser rebaixados? Nós estamos nessa jornada, o espírito pode se rebaixar? Segundo a doutrina espírita, não. Tudo aquilo que nós conquistamos está aqui. Nós levamos para outras vidas. Ou seja, quanto mais nós crescermos em todos os aspectos, sobretudo moral, principalmente o moral, o intelectual, o bom coração, as boas obras, nós ascenderemos, ou seja, nós vamos subir ainda mais. Continua Emmanuel. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque temporário, ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao mundo pessoal. O que importa dizer? Destaque temporário. O sucesso de hoje, a fama de hoje, o homem milionário de hoje, não lhe garante um futuro espiritual milionário, de sucesso, de elevação. E isso é temporário. Nós não podemos nos iludir com as coisas do mundo, da matéria. É bem verdade que é importante, não há mal algum em conquistar bens materiais, em procurar evoluir materialmente, em buscar conforto, mas nós não podemos ser prisioneiros dessas conquistas, deixando de lado outras conquistas que Deus espera de nós, que é o quê? A nossa iluminação interior. Cita ainda Emmanuel, que os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. E o que seriam os homens de rotina? São os homens como nós, simples, contribuintes perante o Estado, pagando os seus impostos, trabalhando, honrando os seus compromissos, não defraudando as leis, não cometendo crimes. São as pessoas de comum, as pessoas de rotina, são as pessoas de bem. São essas pessoas. Somos nós. Por quê? Por que aquele outro que se ilude na posição temporária de sucesso econômico, financeiro, social, o que pode acontecer com ele? Ele pode estar entorpecido, anestesiado com essa fama, com esse sucesso, com o luxo, com a posição mais elevada economicamente. Continua Emmanuel. A personalidade dominante em situações efêmeras, ou seja, em situações passageiras, temporárias, de curta duração, tem a marcha contaminada, coberta de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. Ou seja, a pessoa, às vezes, que tem essa aprovação de ser uma pessoa com muito dinheiro, com muito destaque econômico, social, ela pode se perder. Significa que todos são assim? Claro que não. Há pessoas que têm muito dinheiro, muito destaque, e são caridosas, promovem a cultura, estimulam a saúde. São pessoas que promovem, às vezes, grandes empresários industriais que fomentam, que faz crescer o quê? O emprego. Então, não é uma regra absoluta, porque nós não podemos estigmatizar
Achar que a pessoa que é rica, ela é uma pessoa que ela não é iluminada espiritualmente. Não é assim. A cada um é dado segundo suas obras. Ou seja, continua Emmanuel, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Então, meu amigo, minha amiga, cada um de nós sabe aquilo que nós podemos trilhar, conquistar, buscar, para nós melhorarmos. Quando nós, através da prática do bem, trazemos luz para os nossos corações, para o nosso interior, essa luz que vem romper as nossas ilusões, os nossos medos, apaga ao mesmo tempo uma série de imperfeições que estávamos trilhando, o caminho errado que estávamos seguindo. Quando a luz se abate sobre nós, nós temos um apoio maior dos amigos espirituais. Muitas vezes o nosso anjo de guarda, os nossos mentores querem se aproximar de nós, mas nós estamos com tanto rancor, tanta mágoa, tanta angústia, invejas, ressentimentos, que eles têm dificuldades de acessar, de se aproximar de nós. Então, lancemos essa luz para próximo de nós. Muitas vezes, continua Emmanuel, muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem, ou seja, da nossa jornada aqui, nós todos estamos numa jornada, todos nós estamos numa viagem, não é a última, também não foi a primeira. Então, muitas vezes, certas criaturas que se presumem, que acham que estão no topo da viagem, da jornada, no entanto, para a sabedoria divina, se encontram apenas paralisadas na contemplação passageira. É o caso daquele homem infantil que, preso à matéria, à vaidade, ao orgulho, o tempo todo se consumindo, buscando conquistas materiais, conquistas até intelectuais, matéria, dinheiro, carro, luxo, e se esquece dos valores interiores. Que ninguém se engane, continua Emmanuel, que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Ou seja, pessoas que agem assim, que sirva para todos nós, que nós tenhamos consciência, isso a doutrina nos mostra, nos revela, nós estamos aqui num falso repouso. Se hoje estamos numa posição mais apetecível, mais confortável, isso não é um fim. Mais cedo ou mais tarde, deixaremos esse conforto e o que levaremos para lá? Esse conforto conquistado ficará para trás. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Finaliza Emmanuel. Ou seja, prestemos atenção que teremos outras jornadas adiante.
Gastar os corpos seria o quê? Trabalhar. Trabalhar não apenas aqui para conquistar o nosso pão material, né, a fim de cumprir com nossas despesas, com nossos gastos, com a nossa saúde. Seria também a nossa trabalho em auxílio do semelhante, de uma sociedade melhor, sermos fraternos, procurarmos sermos mais tolerantes, pacientes e respeitosos com nossos irmãos. Aí vem uma reflexão. Estamos atendendo ao Cristo? Estamos atendendo ao Cristo? Essa resposta, cada um de nós guarde para si. Agora, vamos aqui, rapidamente também, a segunda obra de Leon Denis, doutrinador, muito estudioso, que com muita dificuldade, ele proveio de uma família muito humilde, ele morou numa região muito pobre, que tinha dificuldade até com iluminação. Em razão disso, acabou até perdendo parte de sua visão, e no final de sua vida, ele, escrevendo seus livros com muita dificuldade, chegou a perder a visão. Mas logo depois, ele faleceu. Ele desencarnou. Faleceu? Sim, seu corpo físico. Esse livro, O Problema do Ser Destinador, ele procura responder uma indagação que ele fez e que todos nós fazemos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. No capítulo 9, e é nele que eu paro, que trata da evolução e finalidade da alma, ele começa de uma forma, vejam, tão poética, mas tão real. Quando ele fala da finalidade da alma. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Ou seja, todos nós, quando fomos projetados, pequeninos, logo mais nós vamos ver aqui que ele trata até do germe. Quando nós fomos encarnados, a essência divina se encontra em nós. Por mais que aquele corpo seja franzino, pequeno, por mais humilde que seja, ele pode estar encarnado agora na Califórnia, um estado rico norte-americano, como ele pode estar num país muito pobre, na Síria, pouco importa. A essência divina, independentemente da religião, está instalada ali. Nós somos obra de Deus. Continua Leon Denis. Desde a hora, o momento em que caiu na matéria, ou seja, desde o momento em que reencarnou, qual foi o caminho que seguiu para remontar, para voltar no tempo até o ponto atual da sua carreira? Ele se refere à alma. Continua. Essa alma precisou passar por vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestiário inútil. Esses somos nós. A nossa evolução
ela vai sendo forjada, ela vai sendo maquinada, ela vai sendo feita, jornada a jornada, reencarnação a reencarnação. Continua ele: todos esses corpos de carne pereceram, morreram. O sopro do destino dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e agradável, um fim que é a perfeição. É bem verdade, amigos, que nós estamos bem distantes do que seja um espírito perfeito. Estamos bem distantes do que foi Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce dos Pobres, Gandhi, Chico Xavier, outros expoentes da ciência também. Mas nós, ao menos, nós já temos discernimento, nós já temos consciência para onde vamos e onde devemos nos dirigir. Ou seja, qual o caminho que devemos trilhar. É bem verdade, porque senão, se nós não tivéssemos isso no nosso íntimo, nós não estaríamos aqui. Estaremos em casa, dormindo, comendo, vendo televisão, mas no nosso íntimo tem algo que fala mais alto. Por isso que nós estamos o quê? Atraídos por uma casa religiosa. Porque nós acreditamos em Deus. Estamos aqui no Espiritismo porque acreditamos nos princípios os quais ele abraça, ele acredita. Segundo Leon Denis ainda, a alma contém todos os germens dos seus desenvolvimentos futuros. Assim, a alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo rumo à perfeição. Nossos potenciais estão aí, nesse germe, de forma o quê? Latente. Todos nós temos os nossos potenciais. Alguns desenvolveram um pouco mais, outros menos, mas nós todos, a oportunidade que Deus nos deu é igual para todos. Se alguns enveredaram para o crime, foi a opção que eles tiveram, foi o livre-arbítrio que assim eles adotaram, mas outros não. Concluímos as informações de Leon Denis com a indagação feita por ele mesmo. Como, pois, poderia a alma conseguir tudo isso numa única existência? E aí eu enxerto, eu complemento. Poderia conseguir tudo o quê? Somente praticar o bem, ser instrumento de amor, de paz, sua evolução completa. Será que nós conseguiríamos tudo isso em uma jornada? Em apenas uma encarnação? Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a sua razão, fortificar a consciência? Claro que não. Existe um ditado árabe que diz: quem plantar tâmaras não colhe essas tâmaras que plantou. Sabe por quê? Porque a tâmara, meus amigos, ela demora de 80 a 100 anos para frutificar. Então, é bem provável que alguém plante e não consuma aquilo que ele produziu. Agora eu pergunto, é claro que hoje em dia, as técnicas modernas desenvolvidas na agricultura reduziu o tempo de uma cultura como essa, da tâmara. Mas se apoiando
nesse ditado. Se uma tâmara demora 100 anos, como é que nós queremos crer que nós, como humanos, e qual é o fruto da tâmara? Da tamareira. É a tâmara, é uma fruta. E qual é o nosso fruto? Qual é o fruto que Deus quer que nós germinemos, espalhemos no mundo afora? Amor, caridade, paciência, amar os inimigos, perdoar, crescer moralmente, não trair, não prevaricar. Será que nós conseguimos tudo isso em uma existência? O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos, infelizmente, erroneamente, creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós, que será realizado através do trabalho, do esforço, de todas as alternativas de alegria e da dor, até que desenvolvamos ao estado celeste. Meus amigos, todos vocês aí sentados nos bancos de madeira, sejamos sinceros, se esses bancos fossem revestidos, estofados, com um espaldar, o encosto mais alto, em que pudéssemos recostar plenamente, como é que vocês ficariam agora? Eu acho que dormindo, dormindo, cochilando. E se ao passo, ao contrário, esses bancos tivessem um prego ali que escapou de uma reforma, um parafuso, uma lasca, isso incomodando o senhor, a senhora no banco, o que vocês fariam? Vocês levantariam e buscariam o quê? Um outro banco. Então, muitas vezes, a dor é para nos provocar a mudança. Certa vez, num diálogo entre Emmanuel e Chico, Emmanuel disse ao Chico: Chico, Deus não quer a dor do ser humano. Se Ele quisesse, Ele não permitiria a descoberta da anestesia. A anestesia foi descoberta, salvo engano, final do século XIX, começou com o éter, e depois foi evoluindo. Já pensou? Um tratamento dentário? Eu ainda faço, confesso. Menos canal. Mas, e as cirurgias, as grandes cirurgias, como faríamos? A mesma coisa na Covid. Quando houve a Covid, creio que vocês vão se lembrar, demoram-se anos para se desenvolver uma vacina. A Covid vai matar meio planeta. Mas a ciência, séria, responsável, com auxílio dos amigos espirituais, auxílio de Deus, conseguiu abreviar esse tempo e novas vacinas foram surgindo e se aperfeiçoando. Não foi assim? Não foi? Advertência de Emmanuel. Bom amigo, trouxe aí de uma forma bem sucinta, diante dessas duas obras, que eu recomendo a leitura, tanto de Emmanuel, mentor de Chico, quanto de Leon Denis. Vamos nos preparando agora para as nossas vibrações. Finalizamos a reunião de hoje, antes da vibração, com mais uma mensagem sábia e de luz de Emmanuel.
Isso é para cada um de nós, meus amigos. Vigia seu coração e fiscaliza teus atos com a lâmpada viva da lição de Jesus. Pois terás sempre mais do que faças em colheitas de treva ou de luz, conforme a tua sementeira voltada ao bem ou voltada ao mal. Amigos, nesse momento, vamos vibrar. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, cerremos nossos olhos, procuremos respirar lentamente. O que vale agora, mais do que palavras, é a nossa ligação energética com os nossos mentores espirituais, com os nossos espíritos de luz, com os espíritos dessa casa. Neste momento, todos estamos abraçados, todos estamos de mãos dadas. Nós aqui, encarnados, e os amigos desencarnados. Vamos vibrando, pedindo ao Deus, pedindo ao alto, pedindo a Jesus, rogando a Dr. Bezerra de Menezes, que olhem nos hospitais, nos presídios, ao nosso irmão que agora se encontra na sarjeta, aos desempregados. Vamos elevar o nosso pensamento também aos nossos lares, aos nossos companheiros, nossos amigos. Vamos levar nosso pensamento aqui no abrigo, os velhinhos que aqui se encontram, os trabalhadores dessa casa. Levemos o nosso pensamento aos nossos governantes, que tratem com responsabilidade a coisa pública. Já que o nosso pensamento pode ir tão alto, meus amigos, vamos ao mais longe, aos países que se encontram em conflito. Deus Pai de infinita bondade, rogamos a Ti, a Tua luz. Agradecemos, meu Pai, a doutrina que nos encoraja. No entanto, sabemos que estamos bem distante daquilo que o Senhor espera de nós. No entanto, Senhor, Deus Pai, auxilia-nos a sempre estarmos com o coração aberto a ouvir aos nossos mentores espirituais, a sermos estimulados, provocados e, mais do que nunca, facilitados a praticar o bem. Fecha, meu Pai, nossos ouvidos a toda calúnia, a toda ofensa. Dai-nos, meu Pai, coragem para seguirmos e não desistirmos. Dai-nos coragem, meu Pai, para aceitarmos o desencarne dos nossos amados que já partiram, mas que podem estar aqui agora ao nosso lado, nos abraçando, nos contemplando.
meu Pai, dai-nos a luz que prometeste àqueles que cumprissem seu mandamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair nas tentações, e livrai-nos, Pai, de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Muita paz, muita coragem, muito estudo e muita luz a cada um de nós. Assim seja. Mais alguns segundos já serão encaminhados à Câmara de Passes.